passagem das Escrituras para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta noite se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14. Nós leremos versículo de número 22, versículo de número 24. Mateus capítulo 14, a partir do versículo de número 22, estas palavras de Mateus a respeito do Salvador. E logo, isto é, Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eu gostaria de lidar nesse texto da palavra de Deus com certas dificuldades no caminho de uma pessoa para a salvação. Certas dificuldades no caminho para a salvação. Bem, trata-se aqui em particular da experiência do discípulo Pedro, posteriormente o apóstolo Pedro. É um incidente muito interessante, como todas as narrativas da palavra de Deus. Há muitos detalhes e há muitas coisas surpreendentes, e nessas surpresas é onde nós aprendemos algo a respeito do caminho de salvação. Um incidente que ilustra, na verdade, empecilhos no caminho de uma pessoa que busca ao Senhor. Há empecilhos no caminho, há buracos, há lombadas, há distrações. Buscar a Deus, diz a palavra de Deus, é algo que deve ser feito de uma maneira intencional, consciente, mas não é algo que é feito sem desafios e dificuldades. E aqui está um exemplo clássico na palavra de Deus, nesta narrativa, que nos mostram certos incidentes e certas dificuldades no caminho daquele que busca a reconciliação com Deus, a certeza de vida eterna. Mas antes deste incidente acontecer aqui no lago da Galileia, no mar da Galileia, Mateus nos informa que o Senhor Jesus Cristo acabara de realizar um de seus maiores milagres, tendo alimentado uma multidão incrível de pessoas. Aqui nos é dito 5.000 pessoas, mas provavelmente 20.000 pessoas. E João nos diz, o apóstolo João, em sua narrativa deste incidente também, que por causa desse milagre, aquela multidão estava a ponto de arrebatar, de tomar o Senhor Jesus Cristo pela força, levá-lo a Jerusalém e coroá-lo como seu rei. E nós lemos aqui neste versículo, no capítulo de número 14, no versículo de número 20, e comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Quase 5.000 homens, isto é, porque ali era contado apenas os homens que estavam em idade para ir à guerra, de 20 a 45, 48 anos mais ou menos. As crianças, as mulheres e os idosos não eram contados, de maneira que a probabilidade desta multidão ser muito mais do que 5.000, alguns têm afirmado que era em torno de 20.000 pessoas, quase um estádio de futebol cheio de pessoas alimentadas, sobejas, e eles viram aquele milagre. E eles se maravilhavam que o Senhor Jesus Cristo, a partir de poucos elementos, pudesse multiplicar. Isso realmente foi um milagre. E eles queriam Jesus Cristo como seu rei. Ele era o tipo de rei que eles desejavam. Eles desejavam um rei que pudesse libertar Israel dos romanos, e também que não fosse apenas um gerente político, um administrador político, mas alguém como ele, alguém que poderia curar os feridos, alimentar os pobres, pedir pão do céu, ressuscitar os mortos. Eles queriam um rei daquele tipo, mas Jesus Cristo não tinha vindo para isso. Ele veio para tornar o caminho de salvação possível, e assim ele despede a multidão. Nós lemos neste versículo, então, que Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali, num barco, para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, versículo 3, eu estou lendo, seguiu a pé desde as cidades. Aqui está a multidão. Eles viram então o milagre, e eles começam a se alvoroçar, não é a primeira vez, querendo coroar o Senhor Jesus Cristo como o seu rei. E o Senhor decide então despedir a multidão, versículo de número 22, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão, enquanto ele os mandava de volta às suas vilas, de volta às suas casas. O Senhor Jesus Cristo sabia o que ele estava fazendo. Então ele se dirige, tendo despedido os discípulos entram naquele pequeno barco, eles vão em direção ao outro lado do lago da Galileia, para a cidade de Betsaida. O Senhor despede a multidão, e então ele sobe para aquele monte, provavelmente o monte
que estava junto ao lago da Galileia, onde ele pregou o grande sermão do monte, aquele monte em particular, onde ele já estivera uma vez pregando aquele grande sermão. Ele sobe para um lugar isolado e ali ele busca comunhão com seu Pai Celestial, como era comum ao Senhor, orar a Deus, entregar todas as coisas ao Senhor, e sobretudo neste período quando ele estava preparando os seus discípulos para o ministério. Bem, o Senhor Jesus Cristo sabia o que estava fazendo. Ao despedir os seus discípulos, ele sabia muito bem o que iria acontecer com eles naquele lago da Galileia. E nós vemos que no meio desta jornada dos discípulos, tentando atravessar aquele lago, no versículo de número 24, eles são tomados por uma grande tempestade. E despedido da multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada já à tarde, estava ali só no monte Jesus. E o barco, isto é, dos discípulos, estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Bem, o mar aqui não é o mar Mediterrâneo ali, das regiões litorâneas de Israel, mas era uma maneira de chamar o lago da Galileia, porque ele era tão grande que era chamado de o mar da Galileia. Mas nós estamos falando aqui sobre o lago da Galileia. E o vento é contrário, e as ondas se levantam, e aqueles discípulos estão no meio de uma grande tempestade. O vento sopra, e se você já viu alguma foto daquela região da Galileia, você se recorda que há montanhas criando uma espécie de muro, e assim o vento passa como que com um corredor, levantando a água daquele lado, e nós podemos ter certeza que eles estavam no meio de grande dificuldade aqui, no meio dessa jornada, o vento contrário, uma grande tempestade. Sim, aquele pequeno barco tinha uma vela, mas uma vela inútil para aquele momento, não? Eles estavam sendo levados para todos os lados. E Marco nos diz na sua narrativa sobre este incidente que eles estavam muito afadigados de tanto remar. Versículo 24 diz Mateus: o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E Marco nos diz que eles estavam remando com desespero. Eles estavam sobremaneira cansados, desesperados, atormentados, em desespero remando. A palavra traduzida do grego traz a ideia de angústia. Eles estavam angustiados para chegar em terra firme. Vento, ondas, tormenta, tentando chegar à margem, desesperados assim por dizer, remando naquela direção. E é nessas circunstâncias, nós lemos no versículo 25, que o Senhor anda em direção àqueles homens. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Bem, a quarta vigília, entre 3 da manhã e 6 da manhã, andando sobre o mar. João, em sua narrativa também sobre o mesmo incidente, nos diz que eles estavam remando todas aquelas horas furiosamente, e que eles tinham remado já naquela altura do campeonato, assim por dizer, 25 a 30 estádios. Eles já tinham remado de 5 a 6 quilômetros, sem parar, em desespero, até que o Senhor vai em direção a eles, para acalmar aquela tempestade e lidar com ele. Versículo 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar, e os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Eles estavam aterrorizados. A crença do folclore judaico naquela época, da tradição do folclore popular, era: você se depara com um fantasma e já era. É ver um fantasma e bater as botas. E eles criam que tinham visto um fantasma, um espírito desincorporado de alguma maneira, e Marco nos diz que eles se desesperaram e deram grandes gritos. Você pode ouvir a voz daqueles homens mudando do grave para o agudo, de gritos tão altos de desespero. Eles imaginaram ter visto um fantasma. Mas por que isso aconteceu? Porque o Senhor foi dessa maneira àqueles discípulos, em direção a eles. Bem, o Senhor nunca faz nada sem uma razão. Todos os milagres do Senhor Jesus Cristo têm um propósito. Aqui nós veremos um milagre do Salvador. Aqui está um deles. Ele anda sobre as águas. Ele quebra uma das leis que ele próprio criou, a lei da gravidade. Ele não afunda. A densidade da massa do seu corpo é maior do que a densidade da água, mas ele permanece em pé ali. Ele então comanda o vento a parar. Ele comanda a água a cessar. Aqui está um milagre do Salvador, e por meio deste milagre nós aprendemos algo muito importante. Aquele milagre deveria causar uma grande impressão na mente e nas afeições dos discípulos. Foi por isso que ele agiu desta maneira, o Salvador. Nós podemos imaginar, no meio das ondas furiosas, do vento batendo, o Senhor Jesus Cristo andando calmamente sobre as ondas, como quem anda por terra firme. Eu não sei se ele veio tendo a pensar que talvez ele tenha do monte andado pelo ar e ido
já pela água, não sei, estou especulando, ele tem poder para isso, mas talvez não, mas aqui está ele de propósito, ele não faria um milagre sem utilidade, não é? Mas aqui está ele andando sobre as águas sem temor, calmamente, aquele que disse um dia haja luz, e houve luz, e separou as águas, aqui está ele com controle pleno sobre a sua criação. Mas por que ele fez isso? É a nossa pergunta. Bem, nos parece que ele desejava ensinar aos discípulos algo sobre a fé e sobre a confiança pessoal de uma pessoa, sendo redundante, nele próprio, no Salvador. Ele queria ensinar para eles algo sobre a natureza, a essência da fé. Os discípulos estavam na universidade do Senhor Jesus. Eles estavam aprendendo para se tornarem futuramente os apóstolos. Eles deveriam compreender o que é o Evangelho, e aqui está uma lição na Universidade do Salvador sobre o que é confiar em Jesus Cristo, que foi enviado pelo Pai para salvar pecadores. E também uma lição sobre a conversão, salvação de pecados. E é isso que nos interessa aqui nesta noite. A mensagem sobre o perdão de pecados, sobre confiança plena em Deus, em Cristo Jesus, era a mensagem contínua do Salvador. Sim, ele realizou muitas curas, mas o tempo todo ele estava dizendo: eu vim para pregar o Evangelho da graça redentora. E essa era a mensagem contínua, uma mensagem de arrependimento de pecados e de fé no Senhor, confiança no Salvador que Deus enviou, receber o perdão de Deus, e esse milagre irá reforçar na mente daqueles discípulos a mensagem que eles deveriam pregar por toda a sua vida e ensinar à igreja a necessidade de fé e a necessidade de dependência completa do Senhor Jesus Cristo. Bem, os discípulos viram o Senhor Jesus Cristo indo até eles, versículo 26, e os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Mas eles ficaram confusos. Eles viram o Senhor, e quando Mateus diz que eles viram, quer dizer que eles entenderam que era Jesus Cristo. Primeiramente, eles perceberam que era o Senhor Jesus. Mas por que eles ficaram confusos? Bem, vendo o Senhor Jesus Cristo andando sobre as águas, no meio daquela tempestade, eles temeram e duvidaram, mas eles já sabiam que era Jesus Cristo. Eles viram a Jesus, e esta é a ideia que o original dá. Eles compreenderam, eles captaram que era a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas por que eles ficaram em dúvida? Bem, nós aprendemos uma lição profunda aqui, queridos amigos. O contexto imediato deste incidente aqui é um grande milagre. O Senhor Jesus Cristo acabara de alimentar miraculosamente 20.000 pessoas. Multidões vinham ao Senhor Jesus Cristo para serem curadas, milhares de enfermos, carregados de todas as partes, não é? Nós lemos os versículos anteriores, versículo 21. Aqueles que comeram foram milhares de pessoas. No capítulo anterior, muitas curas. O contexto imediato deste acidente é o Senhor Jesus com seus discípulos realizando grandes, imensos milagres. E nós vemos isso o tempo todo. Ele curou, ele alimentou, ele fez coisas sobrenaturais diante dos olhos daqueles homens. E ele se tornou conhecido como aquele que podia curar. Os discípulos, bem, marque isso, eles estavam presentes em cada uma dessas circunstâncias. Às vezes ele curava com uma palavra só uma multidão inteira. E eles viram inúmeros milagres. Mesmo eles tinham passado, marque você, por um incidente muito parecido com esse. Abra comigo no capítulo 8, versículo 23. Não foi a primeira vez que os discípulos passaram por uma situação como essa. Mateus 8, 23, e entrando ele, Jesus no barco, e seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. São os mesmos discípulos do capítulo 14. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Eles viram milagres, eles viram alimentar de milhares de pessoas, a cura de pessoas, passaram por uma situação semelhante. Porque eles estão temendo agora? Porque eles estão duvidosos agora? Quão rapidamente eles se esqueceram dos milagres que eles mesmos estavam envolvidos, sem contar aqueles que eles observaram em primeira mão. Eles eram seguidores de Cristo, eles criam no Messias, mas eles eram muito vagarosos em compreender o significado dos milagres, em compreender
e crer e submeter-se a Cristo. Eles viram os milagres, mas até aqui parece que eles não entenderam a mensagem dos milagres. E a experiência desses discípulos ensina sobre dificuldades no caminho para confiar no Senhor, para vir a Ele por inteiro, plenamente. E aqui está um aspecto da busca da salvação. Na busca por salvação, amigos, há dificuldades no caminho. Nós somos exatamente como esses discípulos. E eu espero que esta mensagem te ajude nesta noite. Se você está sinceramente se dirigindo pela fé a Deus, para buscá-lo, para conhecê-lo, para encontrar o perdão de Deus, eu espero sinceramente que Deus abençoe esta mensagem ao teu coração. Às vezes, as pessoas despertam para com Deus, despertam para buscar a Deus. Em determinado momento de nossa vida, os nossos olhos se abrem em relação a Deus e nós começamos a ver através do engano deste mundo e também de como o nosso coração é enganoso. E nós entendemos que é uma vida além do túmulo, nós entendemos que é um Deus pessoal, que nós possuímos uma alma eterna. Nós ouvimos então a mensagem de Cristo, nós ouvimos sobre a necessidade de arrependimento, de fé no Salvador, e nós iniciamos a partir daí a crer em Jesus, a crer na palavra de Deus, a crer neste Salvador que veio ao mundo da parte do Pai. E no momento que nós começamos a ter esse interesse, no momento que nós começamos a buscar de fato o Salvador e o perdão de Deus, de repente, a nossa atenção é atraída para outras coisas. Algo que nós aspiramos neste mundo, algo que nós queremos ter, alcançar, uma carreira, uma vantagem, um plano, um casamento, um propósito. Aqui estou eu, despertei para o meu estado espiritual, para a minha condenação, para a verdade do Evangelho. Eu comecei a buscar o Senhor, eu compro uma Bíblia, eu vou a uma igreja visitar, começo a visitar várias igrejas para comparar, para começar a entender. Eu entendo que eu preciso de perdão, que eu preciso de Deus, mas de repente, uma distração no caminho. Uma aspiração terrena, um plano terreno, uma ambição, e isso começa a consumir toda a minha energia, todo o meu pensamento, todo o meu tempo, e nós regredimos então em nossa busca pela salvação. Você vê isso na vida dos discípulos, que no meio de grandes coisas, de grandes evidências da pessoa de Cristo, sendo treinados pelo Salvador, de repente eles estão em dúvidas, confusos sobre várias coisas aqui. Bem, nós queremos entender a razão disso, porque entendendo isso, nós podemos entender também o que nos segura, o que nos impede de vir por inteiro ao Salvador. Versículo 26 e versículo 27. E os discípulos, vendo, andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo. Tão misericordioso é o Senhor, Ele não deixou eles ali tremendo, não é? Petrificados, falou-lhes logo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. As mesmas palavras do capítulo de número 8. Mas em Marcos, capítulo de número 6, versículo 48, Marcos narra esse incidente e ele nos diz algo muito interessante. Lá no capítulo 6, 48, Marcos nos diz que o Senhor estava indo em direção dos discípulos, mas Ele fez com que se Ele passasse pelos discípulos. É como se Ele estivesse vindo daquele monte em direção a este púlpito. Aqui está o barco, mas Ele viesse num sentido oblíquo na direção do púlpito, mas como que passando. Ele de propósito fez com que os discípulos percebessem que Ele estava aqui passando do barco, que Ele não iria parar aí. Não é interessante? Não é curioso? Ele vê os discípulos em desespero, eles estão no meio de uma tormenta, e o Senhor, em direção a eles, faz como que se fosse passar por eles, indo em uma outra direção. Isso é muito importante. Ele moveu-se como se ele fosse passar adiante e não parar. Isso levou os discípulos, então, observe, a clamarem antes que Jesus respondesse e fizesse alguma coisa. Foi por isso, meus amigos, foi por isso que Ele deu a entender que Ele passaria do barco e não pararia, para que os discípulos clamassem, para que Ele pudesse auxiliar. Há uma lição aqui para nós, se nós estamos buscando a Deus. Isso é necessário para nós também. Querido amigo, você não irá a lugar algum em tua busca espiritual sem que você fale com Deus, sem que você se dirija ao Senhor Jesus Cristo. Você começou a ser convencido sobre a verdade do Evangelho de Deus, de tua necessidade, da necessidade de perdão, do vazio da vida sem Deus, do engano de ser meramente religioso. Teu interesse espiritual é desperto de repente, e você começa então a fazer o quê? Buscar uma igreja, tornar-se uma melhor pessoa, deixar certas coisas, copiar a linguagem cristã,
fazer-se um cristão por tua própria vontade. Você se integra a alguma igreja, daqui a pouco você tem um dom de cantar, canta no coral, você está se envolvendo, você está sendo sincero, você está entrando no cristianismo, copiando o que deve ser copiado, imitando as pessoas, buscando saber o que eu posso fazer, como eu posso me envolver, mas você ainda não clamou a Cristo. Você não se dirigiu a Ele. E esse é o caso de muitas pessoas. Foi o meu caso no passado. Nascendo num contexto evangélico, assimilando a religião, sendo institucionalizado na igreja, fazendo parte, até um dia que eu percebi, eu nunca me dirigi ao Senhor em arrependimento. Eu nunca vim a Ele como um pecador. E nós não iremos a lugar nenhum em nosso esforço de nos aproximarmos de Deus se você não falar com o Senhor, se você não se dirigir a Ele, se você não dirigir a tua alma em oração, em clamor ao Senhor. Você não irá a lugar algum se você se recusar a clamar a Cristo pessoalmente, por misericórdia, por salvação, por perdão. Não é suficiente tornar-se um cristão nominal, não é suficiente fazer as melhores coisas na igreja. Você precisa vir à pessoa do Salvador e clamar a Ele. Ele estava ensinando os discípulos sobre a necessidade de vir a Ele e de confiar nele e dirigir-se pessoalmente a Ele. Meu querido amigo, você não possui uma vida cristã sem Cristo, porque cristianismo é Cristo, é ter um relacionamento real, pessoal com Ele. Você não possui uma vida cristã apenas com batismo, certificado de batismo, um currículo religioso, tantos anos na igreja. Não é possível. É melhor que você comece nesta hora a orar ao Senhor e a se dirigir a Ele de uma maneira pessoal, a deixar aquele tipo de oração litúrgica de lado e pessoalmente, crendo nele, dirigir a tua necessidade, o teu coração, o teu estado ao Senhor e dizer: ó Senhor, ajuda-me, me ajuda, Senhor, a te buscar. Eu desejo ser sério em te buscar. Eu desejo vir ao Senhor. Eu venho às vezes, mas eu volto para trás. Eu creio, eu descreio, eu creio. Ajuda a minha incredulidade, Senhor. Eu estou tateando como que pelo escuro em direção a Ti. Me ajuda a encontrar essa luz na Tua palavra, no Teu Evangelho. Eu quero conhecer o caminho de salvação. Você precisa começar a orar a Ele e deixar de lado as liturgias, de copiar ideias religiosas, de imitar pessoas, de imaginar que você pode de alguma maneira se projetar para dentro do céu por meio de religião e começar a falar com Ele pessoalmente, como um pecador que vem ao Salvador. Você não poderá entrar no céu sem se dirigir à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E essa talvez seja a coisa mais importante que eu tenho a dizer nesta noite. Você deve começar a pedir a Ele por ajuda para abrir a tua mente e te mostrar a mensagem do Evangelho e te fazer sentir se você não está sentindo nada. Se você entende, mas não sente, você deve pedir estas coisas. No versículo de número 28, nós lemos algo mais então sobre Pedro. E respondeu a Jesus, Pedro disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Senhor, se és tu. É o Senhor, Pedro está dizendo. É o Senhor, porque só Ele pode realizar uma coisa como essa. É o Senhor, mas eu estou duvidoso aqui, porque como pode, no meio dessa situação, é o fantasma? Eu sei que é o Senhor. Senhor, é o Senhor. Se é o Senhor, me faça fazer algo que só o Senhor pode fazer acontecer, um milagre. Me faça então andar sobre as águas em tua direção, e eu saberei de fato que é o Senhor. Eu vou até Ele. Eu vou apelar até Ele. Senhor, me permite vir a Ti, Senhor. Me permite encontrar-te, Senhor. Eu devo falar com meu Deus. Eu devo dirigir estas palavras a Ele. Pedro creu que era o Senhor até certo ponto. E o Senhor, Ele responde a Pedro no versículo 29. E Ele disse, que resposta, não é? Vem. Bem, eu não sei o que você teria feito nessa situação. Se você teria sentado na borda do barco, tocado na água para ver se estava durinho, se estava afundando, colocado um pé, ou se você, como Pedro, teria lançado dentro da água e já sair. Eu não sei o que você teria feito. Mas Pedro não hesitou. Ele passou uma perna para fora e a outra, ele começou a andar olhando para Jesus e crendo naquilo, ele foi em frente. Bem, ele creu na permissão do Senhor Jesus. Senhor, permita-me vir até Ti. E ele disse, vem. E ele creu. E ele foi em frente até certa medida onde a sua fé o levou. Agora eu espero que essa mensagem, esse pastor não soe como um pastor pentecostal nesta noite, porque eu não vou dirigir isso aqui no caminho de fé e receber, porque isso não seria bíblico, não é? Mas no versículo de número 30,
nós começamos a ler que a fé dele parou. E aqui está a lição para nós em buscar a Deus. Ele sentiu o vento, ele sentiu as ondas e ele parou. Versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, Senhor, salva-me. Assim acontece muitas vezes com a gente. Nós começamos bem em nossa busca pelo Salvador, nós colocamos os nossos olhos nele e dizemos: eu preciso de Deus, eu preciso me aproximar do Senhor. Ó Senhor, ouve a minha oração. Eu te peço, faz de mim um filho de Deus, faz de mim uma filha de Deus. Eu te darei a minha vida. Me coloca nesse caminho que conduz à salvação. Me ajuda, Senhor. Bem, esse é Pedro. Senhor, permita que eu vá até ti. Ele quer fazer algo notável, não é? Pedro quer fazer algo tremendo. Ele quer andar sobre as águas. Ele quer fazer um milagre. Me permita realizar este milagre. Senhor, me dá algo sobrenatural. Ele quer poder receber a capacidade de fazer algo que é fora do comum. Ele pede por algo sobrenatural, ele quer quebrar a lei da gravidade. Senhor, se é o Senhor, me permite fazer isso, algo tão grande, eu saberei que o Senhor é o Senhor. E a ser conosco, queridos amigos. Veja, nós estamos pedindo ao Senhor algo sobrenatural. Nós estamos pedindo ao Senhor, ao nos aproximarmos dele para a salvação, que o Senhor faça algo que é impossível para o ser humano. Nós estamos pedindo ao Senhor: ó nosso Deus, quebra esta lei. Quebra a lei do pecado, porque eu estou debaixo dessa lei, morto, preso, condenado. É uma lei, assim como a lei da gravidade. Eu não consigo ir para cima e para ti, e o meu pecado me põe para baixo, eu volto a pecar. Nós estamos pedindo algo sobrenatural a Deus, não é verdade? Nós estamos pedindo algo que somente Ele pode fazer. Senhor, quebra a lei da gravidade do meu pecado. Nós estamos pedindo que os nossos olhos sejam abertos. Nós estamos pedindo por um relacionamento com Deus. Nós estamos pedindo por transformação da alma. E nós estamos pedindo por perdão de pecados. E somente Deus pode fazer isso. Mas o que nós pedimos é tão miraculoso e sobrenatural quanto andar sobre a água. Exceto que não há benefício algum de andar sobre a água, mas ser convertido. Ser feito um filho de Deus, uma filha de Deus, ter os meus pecados perdoados, isso é maior do que quebrar a lei da gravidade, querido amigo. Isso é maior do que o sol voltar para o seu lugar anterior. Isso é maior do que qualquer coisa, e só o Senhor pode fazer isso. Você se recorda daquele incidente? Ali estava Cristo pregando uma casa, lotado, gente pelas janelas. Havia 4 amigos que tinham um querido amigo que era paraplégico, tetraplégico, paralisado. Eles queriam trazer aquele amigo ao Senhor, não tinha como entrar pela janela, pela porta. Eles tiveram uma ideia: nós vamos subir pelo telhado, tirar algumas telhas, uma casa romana provavelmente, descer nosso amigo nessa maca até na frente do Senhor, cercado por pessoas. Eles fizeram isso. E o Senhor Jesus, aproveitando daquele milagre que iria fazer, ele decide ensinar também uma lição sobre conversão. E ele diz àquele jovem que está ali naquela cama: jovem, os teus pecados estão perdoados. E aqueles homens fariseus começavam a razoar: quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Eles estavam certos. E sabe o que Cristo faz? Ele pergunta: o que é mais fácil fazer? O que é mais fácil para Deus fazer? É mais fácil para Deus perdoar o pecado de alguém, ou ressuscitar um morto, levantar um paraplégico? Um é tão fácil quanto o outro. Então ele diz: para que saibais que o Filho de Deus está aqui, toma o teu leito, levanta e anda. Somente Cristo podia perdoar pecados, somente Ele podia curar o paraplégico, somente Ele pode fazer isso que nós pedimos. Se você está buscando a Deus para a salvação, entenda que isso é um milagre tão grande que somente Ele pode fazer, e é melhor que você comece a pedir. E é melhor que você comece a deixar de lado essa ideia que você consegue quebrar a lei da gravidade do pecado que te domina. Quando você para de pecar, você vai para lá e volta, esse coração mau, duro, essa pedra, esse pedregulho que vai te afundar na condenação. Não há como mudá-lo por si mesmo. É necessário um milagre. É isso que o Senhor Jesus Cristo está ensinando. E para que esse milagre aconteça, eu preciso pedir ao Senhor e dizer: Senhor, faz isso que eu não posso fazer, nem aquele pastor, nem a religião. Ressuscita o morto, transforma a minha vida, abre os meus ouvidos espirituais, os meus olhos cegos para a tua verdade, ressuscita este morto, me dá um novo coração. Só o Senhor pode fazer isso. É melhor começar a pedir por um milagre espiritual,
por uma nova vida. E é isso que Cristo faz. Ele vai em direção àqueles discípulos e ele faz como que passasse para que eles clamassem a Ele e colocassem toda a sua dependência no Senhor. E é isso que acontece aqui diante de nós. Eu começo a ver certas coisas, eu começo a crer no Salvador, e aqui está a lição espiritual, mesmo como Pedro. E eu oro, eu clamo por salvação, por um novo coração, e então eu vejo as ondas, eu vejo as águas, eu vejo o problema. O que isso quer dizer? Eu penso comigo mesmo assim: bem, eu estou buscando a Deus, eu estou buscando a salvação, o perdão de meus pecados, mas então eu penso em minha mente: e quantas muitas coisas que eu vou ter que deixar de lado, e todas as coisas que eu quero fazer para mim mesmo, e os meus projetos, e as minhas ambições, e aqueles prazeres que eu tanto acaricio, que eu não quero deixar de lado, e os meus amigos. Se as pessoas descobrirem que eu estou buscando a Deus, eu vou virar motivo de chacota, e ter a minha liberdade perdida, e viver para Deus, e deixar de lado o meu controle da minha própria vida, fazer o que eu quero, não ter que dar satisfação para ninguém. Eu estou buscando a Cristo. Eu entendo a minha necessidade, eu sou um pecador condenado diante de Deus. De repente eu olho para as ondas. Eu vou perder tantas coisas, eu vou perder pontos com os meus amigos e os meus prazeres e a minha vida, o controle da minha própria vida. Eu vou ter que deixar de lado essas coisas. Eu começo a ver que eu vou perder estas coisas, que há coisas que eu posso desfrutar, sim, limpas, aceitáveis, mas há certas coisas que eu sei que eu preciso abandonar para seguir ao Salvador. Eu começo a olhar para todas as ondas vindo em minha direção, e eu terei que sofrer desprezo, eu terei que sofrer chacota, talvez eu perca a minha herança com meu pai, eu perca o emprego, quando eles souberem que eu me tornei um crente em Jesus Cristo, que eu busquei perdão, quando ouvirem que eu vou à igreja, eu buscarei a nova vida, muitos deles vão me desprezar e se afastarem de mim. De repente eu estou olhando para as ondas, de repente eu dou um passo para trás, e eu paro de ir em direção ao Salvador, e eu paro de buscá-lo como eu deveria. E esse pregador e essa Bíblia me dizem que eu preciso de uma transformação de vida, de um novo caráter, que eu serei uma nova pessoa, que se eu sou uma pessoa agressiva, eu serei uma pessoa de autocontrole, se eu sou uma pessoa de lábios mentirosos, Ele irá purificar os meus lábios. Mas eu tenho medo de grandes transformações. Eu sou uma pessoa acostumada com as coisas do meu jeito, eu não quero mudar, eu não quero ser uma pessoa diferente, eu tenho temor do desconhecido, porque se eu me entregar ao Salvador, Ele me dará um novo coração. E se eu me decepcionar, e se essas coisas não forem assim, eu dou um passo para frente, eu dou um passo para trás. Eu ponho os olhos no Salvador e eu volto para trás. Eu estou com medo de me arrepender. Eu não quero abrir a câmara dos terrores diante de Deus e ter que trazer de volta tantos pecados que eu já havia enterrado e reconhecer que eu sou o culpado destas coisas. Eu não quero colocar a mão na sujeira. Eu já varri tudo para debaixo do carpete do esquecimento. Eu tenho medo de me arrepender e vir com vergonha diante de Deus e dizer a Ele que eu me envergonho de tantas palavras, de tantas ações, da minha ignorância. Eu achava que era um grande conhecedor da Bíblia, do Evangelho e do cristianismo e das religiões. Agora eu vejo que eu sou um ignorante da verdade. Eu tenho que dizer a Ele: perdoa-me, ensina-me, me dá uma nova vida. Eu não quero estas coisas. Eu temo perder o controle da minha própria vida. Eu não vou poder ser o meu próprio mestre, o Senhor do meu destino. E fazer as coisas do meu jeito não dá satisfação para ninguém. Porque se eu vier a Cristo, eu tenho que buscar a vontade dEle, ser guiado por Ele, fazer as coisas segundo o seu querer. Assim eu não quero, assim eu dou um passo para trás. Assim nós nos tornamos como Pedro, queridos amigos. Pedro viu as ondas, ele começou a temer e parou. E assim é conosco. A nossa fé falha. Nós paramos de buscar a Deus por algum tempo e talvez passe muito tempo até voltarmos a buscar o Senhor. Bem, Pedro estava agora em uma situação difícil, não é? Longe do barco, longe do Salvador, em cima da água, podendo afundar. Que situação difícil. Se ele voltasse, ele afundaria. Paralisados, com seus olhos na água, ele já afundava. Então nós lemos que nesse momento ele começou a clamar ao Senhor. Versículo de número 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Querido amigo, se você começou a buscar a Deus já, de repente você começa a temer, não volte atrás. Não volte atrás, porque atrás está o mundo,
e o mundo irá te engolir com suas distrações e tentações. Atrás está Satanás e 1 bilhão de tentações mortíferas. Se você já começou a buscar o Salvador, não volte atrás para uma vida sem sentido, sem propósito, uma ilusão. Isso é trágico, isso é tudo que te restará para trás o mundo, a condenação, os mesmos pecados, a mesma distância de Deus. Tua vida está em jogo. Coloque os teus olhos no Salvador conforme você o busca. Olhe para Ele conforme Ele se revela aqui na Palavra de Deus como um salvador de pecadores, como um médico que cura a enfermidade da alma. Então nós lemos que Pedro clama: Senhor, salva-me, salva-me desses temores indignos. Salva-me, Senhor, você diz, de amigos, da chacota, dos prazeres passageiros, da minha complacência, do meu ego. Salva-me, Senhor. Eu estou indo em tua direção, mas eu vejo tantas coisas. Me ajuda para trás da condenação. Eu me afundo agora, tantos ventos, tantas dificuldades. Salva-me destas coisas. Eu preciso de vida espiritual. Eu preciso encontrar um lugar de arrependimento. E o Senhor, eu preciso de certeza de vida eterna. Esse é o clamor de Pedro. Amigo, você precisa ver a tua condição espiritual como um pecador diante de um Deus justo, sem perdão ainda, sem paz, sem certeza de vida eterna, sem esperança para além do túmulo. Sem Jesus Cristo não há nada dessas coisas. Eu preciso concluir nesta noite para não complicar a mensagem, mas amanhã é segunda-feira e você vai estar andando pelas ruas de São Paulo e o diabo virá a você e ele dirá assim: você vê os ônibus, a correria das pessoas, o sol, o comércio se abrindo, o cheiro do café, o escritório, o crachá, bater o ponto. Isso é a realidade. Isso é a realidade. Ontem à noite, naquela igreja, aquilo foi uma fantasia. Aquilo é uma coisa inexistente, um nicho na minha vida. Isso é a realidade. Segunda-feira, ganhar o teu pão, trabalhar, cumprir as tuas responsabilidades aqui, no ar aberto, no sol, neste dia, como todo ser humano. No escritório, no teu local de trabalho, o diabo virá e dirá: esqueça essa mensagem. Agora você está no mundo real. O telefone toca, o celular apita, as responsabilidades, o tempo, a planilha, o dia de prestar contas, o fim da semana. Agora você está no mundo real, querido amigo. O diabo te dirá: ontem, naquela igreja, foi uma fantasia. Esqueça-se aquela mensagem, esqueça-se de tua necessidade. Mas essa é a coisa mais importante da tua vida, a tua alma. Não permita que isso aconteça. Não permita. Não seja uma pessoa de pequena fé. Oh, eu vou perder prazeres neste mundo, eu vou ser ridicularizado, eu vou perder vantagens, minha liberdade. Não deixe que isso aconteça com você, meu querido amigo. E pior do que tudo, não caia nesta armadilha dizendo: eu ainda tenho muito tempo para buscar a Deus, eu ainda tenho muitas oportunidades. Tua vida será vazia e o fim será um desastre, e amanhã pode ser o dia de entrar na presença do Senhor. Não volte atrás, siga em frente, batendo nesta porta e clamando ao Senhor. Clame a Ele, baseado naquilo que você já aprendeu do Evangelho. Dirija palavras a Ele, rogue por ajuda para buscá-lo. Nós lemos por fim este versículo de número 31 a 33, estas palavras do Senhor. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Eles finalmente creram. E a experiência de Pedro os ajudou a crer. E assim acontece conosco, não é? A experiência da obra de Deus na vida de outras pessoas tem movido muitas pessoas a buscar o Salvador. Há centenas de testemunhos que podem te ajudar a buscar a Cristo. Há pessoas que passaram exatamente pela situação que você está passando agora, em tua busca pelo Senhor, indo
parando para frente, para trás, voltando a Deus, voltando ao mundo, até que elas clamaram de todo o coração. Oh, meus queridos amigos, tudo o que foi necessário já foi provido. Naquela cruz o Salvador ofereceu a sua vida, e ali ele abriu o caminho que conduz a Deus, uma ponte sem pedágio, sem necessidade de oferta e boas obras. Ele conduz pecadores ao Pai. O que cabe a mim, como Pedro, clamar e dizer: Senhor, salva-me? Será que há algum mérito em clamar como Pedro clamou? Eu estou clamando, então esse é o meu mérito? Não, eu estou morrendo. Há algum mérito em clamar, em estender a mão sem nada? Nenhum, querido amigo. É exatamente isso. Ele alcançou o mérito, Jesus Cristo. Ele morreu no lugar de pecadores e ele pode pagar o preço da salvação de um pecador como eu. Assim, eu não preciso buscar méritos. Eu não preciso fazer por onde. Eu preciso sim abrir o livro da minha vida, a câmara dos terrores diante do Senhor, e trazer toda a minha sujeira, a minha ignorância, a um Salvador que está pronto a perdoar, a transformar e a me dar um novo coração, um novo início, uma nova vida. E junto com o perdão, o poder, a força para viver agora acima desses pecados e vencer. Junto com o perdão, ele também dá a graça para viver a vida cristã e uma vida agradável ao Senhor. Eles finalmente creram. E eles finalmente confessaram ao Senhor. E é isso que você precisa fazer. Não voltar atrás, olhar para o Senhor. Há algo muito interessante lá em Marcos capítulo 6, no versículo de número 52, onde ele registra por fim essa mesma narrativa. Este é meu último texto, Marcos 6, 52. Ouça o que ele diz ao final, nessa declaração sobre esse incidente também. Versículo 52, versículo 51, e subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, diz Marco, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Eles não compreendiam ainda. Antes, o seu coração estava endurecido. Marcos nos diz que a razão por que eles não creram no Salvador até ali é que seus corações estavam endurecidos. Talvez este seja o seu caso nesta noite. Talvez você não veio a Cristo ainda por causa de um coração duro. Querido amigo, abandone este coração duro aos pés do Salvador, porque se você continuar sobre estas águas carregando ele será a pedra que te afundará. Esse coração te afundará na condenação sem Cristo, sem o Salvador. Peça a ele que derreta este coração frio. Peça a ele poder vir ao Salvador. Deixe todo o vacilo, a dúvida de lado e venha ao Senhor. E não seja incrédulo, e creia no Salvador, e você encontrará o perdão que ele promete. Esse milagre, ele está aqui por nenhuma outra razão senão para ensinar o treinamento dos discípulos e nos ensinar a maneira de confiar no Salvador. Esse é o nosso estado. Nós buscamos, voltamos atrás, semanas passam, voltamos a buscar. Que perigo nós nos encontramos de terminar a nossa vida num instante e subir sem o Salvador. Mas por quê? Se eu posso olhar para ele, na minha pequenez, na minha dúvida, e dizer: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade, ajuda-me a colocar a confiança por inteiro em Ti e trazer a Ele o meu pecado. Oh, meus irmãos, queridos amigos, é tão simples. Você o busca desta maneira, você o encontra pela fé, você é salvo. Você é salvo para sempre e você sabe que você recebeu uma nova vida. Senhor, nos ajude a entender estas coisas. Vamos orar juntos.